Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Cláudia. Estou falando aqui da cidade de Barueri. Gostaria de discorrer sobre um assunto. Estou entrando agora em oração e gostaria de compartilhar esse conteúdo, na verdade, para compartilhar um pouco da minha experiência e dizer um pouco a respeito do que eu acho sobre esse meu posicionamento. Na verdade, um conteúdo que eu gostaria de estar compartilhando com amigos nas redes sociais. Foi nos solicitado que hoje o motivo da nossa oração fosse sobre salvação das almas, cura e libertação. Eu vou me basear pelo pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras, que é a palavra de Deus, a, a doutrina da qual eu creio e vivo por ela. Então eu penso, a grosso modo, não vamos entrar em alguns pormenores assim, eu penso que a grosso modo há muita confusão no meio religioso. Porque por causa de tudo aquilo que ouvimos, que aprendemos e que não procuramos ir a fundo conhecer e saber a verdade, nós somos um mix, né, de religião, somos um mix de pensamentos ideológicos, somos uma mistura de religiões, quase que uma coisa ecumênica, né? Quando você junta todas as religiões para tentar ali uma receita para fazer algo bom para você ou para o seu próximo. Na verdade, a palavra de Deus ela ensina que o único caminho possível para o homem até Deus é o seu Filho Jesus, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus propiciou a salvação. É importante falar sobre isso, senão você não vai entender, né, sobre oração, ou para quem você vai dirigir suas orações, suas preces, em quem você vai depositar a sua confiança, a sua fé. Então é importante entender que fora de Deus não há Deus. Quantos deuses existem? Para você pode existir muitos. Para mim, só existe um. Um que, na verdade, fora dele não há outro. Deus criou os céus e a terra, tudo que não é lá, criou o universo, colocou o homem na terra. Mas antes disso, lembre-se, ele criou os céus e a terra. Os céus é habitado por ele e por seus anjos, que ele também criou. E a esses mesmos, ele deu um livre-arbítrio. Deus não criou o mal. O mal se originalizou por causa de um querubim, que era anjo, que eu conhecia, que andava com ele. Mas propôs ao seu coração não ser mais seu servo, servi-lo. Ele quis ser igual a Deus. E ali o orgulho e o mal, o pecado se originalizou na vida desse querubim, do qual, como o pecado, luz e trevas não são compatíveis, ele foi retirado da presença de Deus porque achou-se nele trevas. Automaticamente ali ele já tomou seu posicionamento e se distanciou de Deus. E até hoje ele influencia na humanidade em relação a isso. Qual é o objetivo dele? Gerar trevas, confusão, divisão. E com isso, ele colocando isso, por que o interesse dele na humanidade? Porque ele colocando esses princípios e valores dele na humanidade, a humanidade automaticamente vai se afastar de Deus também. Então, o que Deus fez aqui? Deus não desistiu de nós. Lá, os anjos usaram do seu livre-arbítrio. Tanto que 1/3 dos anjos foi no pensamento dele, se juntou a ele. E também saiu da presença de Deus. Mas os que decidiram ficar, já optaram ali, fizeram bom uso do seu livre-arbítrio, e estão com Deus até hoje. Ou seja,
A batalha espiritual hoje é sobre nós, porque ele quer continuar angariando pessoas para o lado dele, mas o Senhor tem um propósito, um plano de atrair a humanidade também a ele. Isso começou lá no jardim, com Adão e Eva, quando o Senhor também deu livre-arbítrio para o casal, mas por influência do maligno, do mal que atuou na serpente, enganou a Eva e a essa induziu também o seu marido e ele também pecou, porque ele também desobedeceu a Deus. Então eles foram colocados fora do paraíso, ou seja, afastados da presença de Deus. Mas como está escrito, se por meio de um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, porque é uma coisa humana, do plano natural, aconteceu no espiritual, e agora acontece no humano, no natural. Nós somos seres espirituais e naturais dessa terra, somos humanos. Então a batalha espiritual e a batalha acontece na terra também. É muito louco isso. Então, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por meio de um homem Deus providenciou a redenção, a salvação, a reconciliação do homem para com ele, enviando seu Filho ao mundo para que esse sim cumprisse os requisitos da vontade de Deus, deixasse o exemplo, e ele, sem pecado, se fez pecado por nós, por meio do sacrifício dele na cruz, hoje, porque ele sacrificou na cruz, não foi ninguém que fez isso por nós. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele foi sacrificado, ele se entregou por nós. E através do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, por meio dele, através dele, temos acesso ao Pai. Temos o perdão dos nossos pecados através de Jesus. Quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e quando você se propõe a aproximar de Deus através dele, então você tem a remissão, o perdão dos seus pecados e, com isso, a reconciliação com Deus por meio do teu Santo Espírito, que o próprio Deus envia a nós. Isso é muito lindo. Por que eu falo isso? Porque quando eu me proponho a orar, eu primeiro preciso saber para quem que eu estou orando. Qual o propósito? E será que é da vontade de Deus? Será que é essa a forma correta de adorar e de servir a Deus? Por quê? Porque as pessoas hoje estão muito relacionadas com pessoas, estão relacionadas com religião, estão depositando sua esperança, não é isso? Em pessoas, em igrejas, em ministérios. E na verdade devemos depositar a nossa confiança em Cristo. Ele morreu na cruz por nós. E através dele entendermos o que é servir a Deus. Através dele entendermos o que é se relacionar com Deus, o que é se aproximar do Senhor. E eu começo a minha oração dessa forma, primeiramente, me direcionando a minha oração a este Deus, ao verdadeiro Deus. Fora dele, não há outro. Ninguém fez por você e por mim o que só ele fez. Todos os outros ídolos, com formas de santos, ou que foram humanos, ou que são entendidos por algumas religiões como sendo santos, foram todos criados pelo homem. Mas o verdadeiro Deus, ele não foi criado, ele é criador. Aí você diz, mas e Jesus? A palavra de Deus diz, Jesus, ele também não foi criado. Jesus, ele já estava com Deus. Quando Deus diz lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando com quem ali? Pai, Filho e Espírito Santo. Cláudio, mas são 3 deuses? Não, é um Deus. Com 3 particularidades, singularidades. Jesus é o Filho, tem o Espírito Santo e o próprio Deus. Os 3 são um. Mas o Pai
não deixa de ser o Pai, o Filho não deixa de ser o Filho, e o Espírito Santo de Deus não deixa de ser o Consolador, o Espírito de Deus, do próprio Deus. Sendo assim, eu entendo que não existe autoridade maior no mundo, nos céus ou na terra, maiores do que o próprio Deus. E Ele próprio designou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos conhecê-lo, para que pudéssemos, através dele, compreender um pouco de Deus, para que possamos nos reaproximar do próprio Deus. Algumas coisas sobre Jesus que você precisa saber. Ele foi um homem que mudou a história. Hoje vivemos em um ano DC ou AC. DC, depois de Cristo. Ou seja, esse homem realmente existiu. Talvez você diga, mas outras pessoas também existiram, não foi só Jesus. Beleza. Buda, Allan Kardec, Joseph Smith, Ellen White, tantos outros, homens e mulheres. Mas eu te pergunto, qual deles venceu a morte e ressuscitou? Qual deles voltou à vida e reviveu a muitos? Qual deles realmente venceu a morte? Qual deles não está no túmulo? Qual deles não está no sepulcro? Qual deles está e ainda vive e está à direita de Deus, como está escrito nas Escrituras? Quem é este? Eu falo a você, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o enviado de Deus, o Filho unigênito, o primogênito de Deus. Isso é tremendo. E então é a Ele a quem dirigimos as nossas orações. Basta sabermos disso para você dar início à verdadeira razão da esperança que você tem que ter na sua vida, no seu coração. Qual é a razão? Qual é a verdadeira esperança que você tem na sua vida? De salvação, de vida eterna. E agora? Eu me dirijo a quem? Eu falo com quem? Como eu alcanço espiritualidade? Como eu alcanço poder? Como eu alcanço agradar a Deus? Como eu posso fazer com que Deus não só me perceba, mas também saiba que eu amo? De que forma? Conhecendo-o melhor e através da obediência à sua palavra. Porque para Deus importa mais o quê? O obedecer do que sacrificar. Enquanto você pensa, eu vou preparando a continuidade desse conteúdo, mas eu quero que você já vá refletindo sobre o que nós estamos conversando. Eu volto daqui a pouco.